Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. O programa de hoje vai analisar o fim do tabloide inglês News of the World, mas não apenas o fato em si, e sim todos os temas que ele envolve, como invasão de privacidade, jornalismo de baixo nível, autorregulação e concentração da mídia. Temos dois jornalistas como convidados, o correspondente da Globo News em Londres, Cílio Bocaneira, e Rogério Simões, editor executivo da revista Época, que durante um bom tempo trabalhou no Reino Unido. Você pode participar fazendo a sua pergunta pelo telefone, no número que aparece aí na tela, ou pelo computador, através do Twitter e do nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia na mídia desta semana. A Rede Globo mergulhou de cabeça na ofensiva geral para conquistar a classe C. Bem-vinda e boa sorte. Mas não era esse o nicho que se perseguia até agora, ou esse nicho mudou de nome? Integrar os segmentos menos favorecidos à cadeia produtiva é, sem dúvida, tarefa meritória, democrática. Mas para que o processo seja justo e equitativo, é imperioso evitar o nivelamento por baixo, porque assim não se avança, regride-se. A democratização da informação, do entretenimento e do consumo exige pluralidade e diversidade. Viva a classe C, mas viva também a classe A, a classe B e a classe D. Ricardo Teixeira entrou na fase do delírio. Na entrevista que concedeu à revista Piauí, o dono do futebol brasileiro resolveu investir contra a imprensa e, imaginando que pode fazer tudo o que lhe dá na telha, cometeu todas as faltas. O árbitro não viu, não apitou, nem lhe mostrou o cartão amarelo. Poucos veículos o contestaram, exceto o Lance, a Folha, o UOL e a SPN. O resto baixou a cabeça como sempre. A mídia brasileira tem um especial carinho por figuras como Teixeira e Murdoch. As arrogâncias se atraem. José Sarney é saco de pancada por muitas razões, todas muito justas. O seu pecado mais visível, semanal, era a coluna que mantinha às sextas-feiras na página de opinião da Folha, contra a vontade de uma legião de leitores. Depois de 20 anos, a Folha finalmente livrou-se do cinismo do dono do Senado. No adeus, ele lembrou orgulhoso que na semana anterior seu texto produzira manchetes no resto da imprensa. Só não disse que foram manchetes com desmentidos a uma das suas habituais lorotas. As denúncias de corrupção e a queda do ministro dos Transportes foram um prato cheio para os chargistas de todos os cantos do país. A receita adotada para resolver os problemas do ministério também não escapou. De olho no passado, esta semana, a historiadora Isabel Lustosa mostra que alguns religiosos também tiveram um papel importante no início da imprensa no Brasil. Entre os padres que fizeram o movimento da independência, destaque merece Frei Francisco José Sampaio, conselheiro de Dom Pedro. Foi aqui no convento de Santo Antônio, reunidos em torno dessa mesa, que Frei Sampaio e outros conspiradores tramaram um movimento pela permanência de Dom Pedro no Brasil, o famoso Dia do Fim. Frei Sampaio redigiu um manifesto que, reunindo 8.000 assinaturas, também funcionou para convencer o príncipe a tomar esta decisão. Mais tarde, Frei Sampaio passa a publicar o Regulador Brasílico, sob o patrocínio de José Bonifácio de Andrada. Ligado a José Bonifácio, que travava um duelo tremendo com Joaquim Gonçalves Ledo, Frei Sampaio foi repreendido em sessão da maçonaria. As ideias que defendia no Regulador foram consideradas contrárias
aos princípios liberais do Grande Oriente do Brasil. As doutrinas políticas espalhadas na atualidade pelo periódico intitulado Regulador, impresso sob nossa proteção, em vez de ser órgão de nossas opiniões, conforme os princípios adotados, era subversivo destes mesmos princípios constitucionais. Depois desta sessão traumática, Frei Sampaio rompe com a maçonaria e passa a sofrer cerrado ataque por parte da imprensa liberal. Os golpes mais contundentes viriam de Pernambuco e teriam como autor outro religioso, Frei Joaquim do Amor Divino Caneca. Para combater a Sentinela da Liberdade, que o incendiário Cipriano Barata publicava em Pernambuco, Frei Sampaio fazia publicar aqui, no Rio, artigos assinados pela Sentinela do Pão de Açúcar. Ali defenderia as mesmas ideias que publicara antes no Regulador e pelas quais fora condenado pela maçonaria. Notável orador sacro, autor de sermões que marcaram época, Frei Sampaio participou ativamente das discussões paralelas à Constituinte de 1823. Como resultado desses trabalhos, deixou um documento que passou para a história como a Constituição da Bela Escrita. Na crônica de Maurício Menezes, o fotógrafo que chutou o pau da barraca e quase virou notícia. De olho na gafe. Otávio Magalhães era fotógrafo do jornal Globo. E sabe o que ele conseguiu uma vez, Dines? Ele conseguiu provar que o que existe mais rápido no mundo não é a velocidade da luz, é notícia errada. Corre feito não sei o quê. O Otávio Magalhães foi fazer uma reportagem em Copacabana sobre como a feira livre atrapalhava a vida dos moradores do bairro. Chegou ele lá com a repórter ficou ali no início da feira para entrevistar os moradores que vinham saindo. E o Otávio Magalhães saiu com seu equipamento fotográfico pela feira, lá para tentar arrumar um lugar para fazer uma foto. Eis que ele encontra num poste uma escada da Light. Ele sobe na escada, lá no penúltimo degrau ele tenta debruçar assim para fazer a foto da feira. E o que acontece? Quando ele faz assim, queria dar aquele clique, a escada rodou e o Otávio foi cuspido lá de cima, caiu em cima de uma barraca e foi aquele estrondo, né? Aí o pessoal na feira correndo, é sequestro, é assalto, é arrastão, todo mundo correndo para todo quanto é lado. Otávio sai correndo também. O que acontece? No segundo quarteirão, ele encontra a repórter Nive, que vinha correndo no sentido contrário e falou: volta, volta, Otávio, tem um cara que se suicidou lá em cima de uma barraca de frango. É o maior escândalo jornalístico da era moderna e promete tornar-se ainda maior. A bolha que explodiu na semana passada está sendo alimentada há quase 10 anos e não se resume à sórdida atuação do tabloide dominical News of the World. Ao fechar um jornal altamente lucrativo, seu dono, Rupert Murdoch, não está tentando parecer decente. Está, sim, tentando salvar os baluartes do seu império, situados principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. Embora se desenrole em outro hemisfério, a milhares de quilômetros de distância, este mórbido caso, com seus funestos protagonistas, precisa ser acompanhado pelo cidadão brasileiro, porque está em jogo a defesa de uma das instituições mais importantes para o bem-estar da humanidade, a imprensa livre. Murdoch e seus séculos são corsários. Sequestram a privacidade para vendê-la por centavos a milhões de leitores que não sabem como essas intimidades foram devassadas. Acontece que Murdoch é o chefe de uma máfia política identificada com a extrema-direita, que não se incomoda em degradar a imprensa, desde que esta degradação sirva para dar-lhe mais poder. Se as imprensas inglesa e americana fossem efetivamente autorreguladas, os jornais de Murdoch e Fox News não agiriam com tanta desenvoltura por tanto tempo. Se a concorrência fosse lá seriamente acompanhada, Murdoch não poderia ser dono de jornais e TV nas mesmas cidades.
O caso Murdoch estourou na Inglaterra, já chegou aos Estados Unidos, mas interessa vitalmente aos nossos jornalistas e principalmente aos nossos leitores e telespectadores. É bom registrar que as mazelas de nosso jornalismo são insignificantes comparadas com as torpezas produzidas por Murdoch. Mas se não tomarmos cuidado, podemos rapidamente chegar lá. Convém não esquecer que a imprensa amarela é uma praga mundial, que aqui chama-se imprensa marrom. O último número do News of the World circulou neste domingo. Na capa, os dizeres "Obrigado" e "Adeus". O anúncio do fim do jornal dominical, que tinha 168 anos de existência e era o mais vendido da Grã-Bretanha, foi feito por James Murdoch, filho do mega empresário das comunicações Rupert Murdoch. O fechamento foi decidido após novas denúncias envolvendo o tabloide com uma série de escutas telefônicas ilegais. Desde 2005, o News of the World já era suspeito de interceptar telefonemas de membros da família real. Mas tudo mudou quando o jornal The Guardian publicou que a espionagem atingia milhares de pessoas, entre políticos e celebridades, e que a empresa de Murdoch teria pago para evitar processos contra o News of the World. Porém, o caso ganhou novos contornos quando o Guardian revelou que um detetive que trabalhava para o jornal teria grampeado o telefone celular de Millie Dowler, uma menina de 13 anos que desapareceu em 2002. Para conseguir mais informações, o detetive teria apagado mensagens da caixa de voz do celular, fazendo com que a família acreditasse que ela ainda estava viva. Para agravar ainda mais a situação, em busca de histórias exclusivas, o News of the World teria colocado escutas em celulares de parentes de soldados britânicos mortos no Afeganistão e de vítimas do atentado terrorista no metrô de Londres em 2005. No total, são cerca de 4.000 escutas. A denúncia caiu como uma bomba no parlamento britânico, principalmente porque um dos editores do jornal, Andy Coulson, foi porta-voz do primeiro-ministro David Cameron. Ele, no entanto, prometeu uma investigação independente do caso. We are no longer talking here about politicians and celebrities. We're talking about murder victims, potentially terrorist victims, having their phones hacked into. It is absolutely disgusting. Na sexta-feira passada, a Scotland Yard prendeu Coulson por envolvimento nos grampos telefônicos. Só que no mesmo dia, o jornalista foi libertado sob fiança. Também pairam suspeitas sobre Rebecca Brooks, editora-chefe do jornal em 2002, época das escutas no celular de Millie Dowler. Rebecca é considerada a herdeira intelectual de Murdoch. Hoje ela ocupa um cargo executivo no grupo News International. Em entrevista, ela afirmou que não havia como não fechar o jornal e deixou claro que outros escândalos relacionados ao tabloide ainda virão à tona. Especialistas acreditam que a medida tenha sido tomada para evitar maiores danos à imagem de Murdoch, já que seu grupo tenta atualmente a compra da rede de TV BSkyB. Só que o negócio ainda depende da aprovação do governo. Para minimizar os prejuízos provocados pelo fim do News of the World, o grupo vai criar uma edição dominical do The Sun, outro tabloide britânico de Murdoch. Nem o primeiro escalão do governo escapou das práticas ilegais dos tabloides. Novas denúncias feitas pela BBC e o Guardian indicam que o Sunday Times de Murdoch contratou investigadores para levantar informações sigilosas sobre o ex-primeiro-ministro Gordon Brown. Para debater todos os lados dessa questão, está aqui ao meu lado o correspondente da Globo News em Londres, Cílio Bocaneira. Em São Paulo está o nosso outro convidado, Rogério Simões, editor executivo da revista Época. Cílio Bocaneira, você está há 30 anos, metade da sua vida, né? Quase isso. Em Londres, e jornalista lá em Londres, essa coisa você tem ao seu lado, né? Eu queria que você desse para o nosso telespectador uma visão disso, embora tudo que se diga agora, daqui a pouco está superado, porque o processo ganhou uma velocidade incrível, felizmente, né? Eu acho que para o público brasileiro é sobretudo importante entender essa cultura do tabloide de escândalo. Inclusive a referência tabloide é um pouco equivocada porque se refere apenas ao tamanho. Formato. É um jornal de escândalo. Isso é o que caracteriza bem o News of the World, como caracteriza o Sun,
que é o pecador diário. News of the World só peca aos domingos. E é um trapo. Os dois são. E agora a perspectiva é que o Sun vai ocupar o espaço. E há outros. Esses aí são os do Murdoch, mas há outros de outras empresas. E é uma cultura do escândalo, da celebridade, de mulher sem roupa, de fofocas, de invasão da vida pessoal das pessoas. Isso vende muito. Sabemos que vende muito. E desperta aí a velha discussão. Porque vende muito deve ser feito, então está justificado? Evidentemente que não. E a qualidade é basicamente inexistente de todos esses tabloides de escândalo. Esse aí explodiu agora. Eu tenho minhas dúvidas. Já há 10 anos, né? Esse desapareceu agora, digamos. Mas eu não tenho muita fé de que outros vão desaparecer, não. Essa cultura de celebridade está avançando muito e só estimula esse tipo de publicação. Rogério Simões, você também esteve em Londres até recentemente, trabalhou na BBC, que é o grande alvo, né? O grande sonho de conquista do Murdoch é destruir a BBC e substituí-la com a sua Sky. Né? Como é que o que você traz dessa sua experiência na trincheira da BBC, que é o bom jornalismo, jornalismo de qualidade, jornalismo público, né? Eu queria que você trouxesse essa visão para o nosso telespectador. Bom, boa noite, Diniz, boa noite, Cílio. Logicamente, existem vários aspectos nessa história. As relações, por exemplo, de Rupert Murdoch com toda a elite política na Grã-Bretanha e também a situação da imprensa em geral na Grã-Bretanha, que vem enfrentando aí dificuldades financeiras, perda de leitores, que basicamente pode ser visto aí como a realidade por trás do que aconteceu com o News of the World, né? Eu acho que a gente tem que lembrar que se o News of the World era um jornal extremamente popular, com 2.700.000 exemplares aos domingos, até recentemente, cerca de 10, 12 anos atrás, vendia 4 milhões. Nos anos 50, chegou a vender 8 milhões. Então, existe uma perda de leitores, não apenas na parte do News of the World, mas o The Sun também perdeu muitos leitores e todos os outros jornais britânicos vêm perdendo leitores, e é uma situação de crise que, obviamente, leva a uma competição cada vez mais intensa, exagerada, e aí você entra no certo desespero para conquistar leitores. E aí o sensacionalismo da parte de algumas publicações ele acaba aumentando, e claramente o News of the World ali começou na última década a se utilizar de práticas para conseguir furos aí espetaculares, práticas criminosas que a gente ainda não sabe ainda se foram realmente sancionadas pelo comando do News of the World, mas é muito difícil imaginar que decisões dessa envergadura e operações tão complexas como, por exemplo, você monitorar os telefones de milhares de pessoas e pessoas importantíssimas do cenário político, cenário cultural, da família real, assessores do príncipe William, por exemplo, é muito difícil imaginar que isso pudesse ser feito sem o conhecimento e até mesmo, talvez, a orientação dos editores responsáveis pelo jornal. Mas existe um cenário, obviamente, de crise na imprensa britânica e mundial, nos Estados Unidos também isso acontece, né? Especialmente no primeiro mundo, né? E esse cenário de crise acho que acabou levando um jornal como o News of the World a estabelecer práticas aí para conquistar mais leitores de uma maneira desesperada e aí entrar realmente na área criminal, fazer um jornalismo criminoso. Essa competição selvagem nós vamos tratar daqui a pouco. Fazemos uma pausa e voltamos.